vi dos meus medos, das minhas angústias, foi revisitado. Eu pude lembrar de muita coisa para construir os medos e as angústias do Raimundo, né? Guardo com ele essa aproximação, assim também como guardo, como mantenho com ele essa atração pelas palavras, essa vontade de lidar com as palavras, ele aprendendo a escrever, a ler e escrever, e eu querendo escrever para contar a história dele. Mas também temos muitas diferenças, né? Eu nunca sofri as violências físicas que ele sofre, físicas e psicológicas. O Raimundo, infelizmente, não é abraçado pela família. Eu sempre fui muito acolhido. Então, essa dinâmica entre o que me aproxima dele e o que me afasta também contribuiu e influenciou muito na criação dele e na história como um todo. Muito bem. Essa carta é muito importante, até porque há uma personagem, não é? Que aprende a ler aos 71 anos. Não é? De forma que a leitura é realmente um ato tão importante aqui na obra e nesta mensagem que nos quer deixar. Sim, para o Raimundo a leitura é algo quase como um sonho, e é algo que ele próprio pensa sobre isso, algo que ele se aproximava e se afastava durante muito tempo. Ele não podia estudar quando era criança ou novo, porque desde cedo precisava ajudar o pai a pôr comida na mesa, como ele próprio, como o livro mesmo coloca. Em determinado momento, ele já crescido, ele precisava levar a irmã dele, menor, para a escola. Ela sim teve essa oportunidade. E aí ele fala que ia deixar a irmã, depois voltava para trabalhar, não podia ficar com ela estudando, voltava para trabalhar e depois tem que ir lá buscar de novo. Então era um vai e vem, um se aproxima, um se afasta daquele sonho de se escrever. E assim foi de aprender a escrever. E assim foi durante esses 71 anos, né? E durante esse tempo, claro, ele tem a sua leitura de mundo, a sua leitura de vida, de relações pessoais, como qualquer pessoa, mesmo que não alfabetizada, faz e consegue viver e sobreviver, né? E que merece o mesmo respeito e dignidade de pessoas que são letradas. Não nos cabe fazer julgamento. Mas aí eu já passo exatamente para a importância do que é possível conquistar com o aprendizado da língua escrita, né? Ler é estar mais inserido dentro desse mundo que nos rodeia, que é completamente letrado, né? Formado de informação escrita. Então, a leitura ela é inclusiva, a leitura é mecanismo de conhecimento, a leitura é emancipação, você consegue se sentir mais livre, a leitura dá poder ao Raimundo, dá o poder de escolha de ler ou não a carta, algo que ele não teve durante 50 anos. Essas são algumas das possibilidades que a leitura, que eu acho que a leitura pode representar para as pessoas. A leitura pode unir as pessoas, é isso? Também pode unir as pessoas. Estamos aqui reunidos em torno de um livro, em torno de um personagem que quer ler. Estaremos mais tarde reunidos para ler e para ouvir leitura. E esse aspecto, digamos, comunitário também está presente no livro, quando o Raimundo vai para a escola de jovens e adultos e ele vê lá vizinhos e pessoas da comunidade que têm uma história
parecida com a dele, e eles se juntam para aprender juntos, já com a idade avançada, a ler e escrever. A leitura, o ato de ele aprender a ler, não é? É muito importante por causa dessa carta. O que é que ele sente quando consegue lê-la? Há forma de percebermos isso, a importância ou a emoção que isso possa ter significado para ele naquele momento? Ele aprende a ler e escrever, e como eu falei, ele tem, quando ele finalmente já sabe que tem condições de ler, na verdade acho que ele fica adiando porque há outras, como eu posso falar, há outras arestas que determinam essa relação dele com a carta. Claro, a possibilidade de decodificar o que está escrito é uma delas, e é a inicial, digamos assim, mas há todo um composto de circunstâncias e de representações para aquela carta. Ela é muito simbólica. Ela representa o próprio Cícero por momentos. Ela representa o próprio desejo deles dois. A carta é também o que ele carrega de casa depois que ele vai embora. Então, ela por vezes é o travesseiro onde ele deita a cabeça para dormir, descansar, mas às vezes ela significa também muita dor, muita assim, representa uma ferida que foi violentamente imposta a ele e que ainda não foi cicatrizada. Quando ele finalmente se vê diante dessa possibilidade de poder ler, é aquilo que eu falei, ele reconhece o poder da escolha. Eu posso ou não fazê-lo, e isso é muito significativo, é até mais potente do que simplesmente, talvez, poder lê-la. E aí, se ele leu ou não, eu vou deixar em suspenso para né, um pouquinho de curiosidade para vocês lerem. Há também uma parte muito importante a ver com um grande peso na consciência, não é? Da personagem, porque ela sofre pelo facto da sua homossexualidade não ser aceita, mas depois também assiste a um momento muito trágico da morte do filho, não é? O que é que representa isto Quero falar um pouco sobre essa parte tão importante aqui na sua Sim, narrativa. esses... Está a faltar. Eu estava a procurar. Quero usar, se calhar, aqui está lá. Aqui, tem um aqui. Mas vocês conseguiram ouvir bem? Senão a gente repete tudo, né? Sim, desde o começo eu sabia que apresentar esse relacionamento homoafetivo, que é interrompido, exigiria de mim passar por momentos de violência, homofobia, transfobia e também momentos de muita angústia interna, né, de muito medo e vergonha. Como eu falei, eu me sentia muito assim, de perceber que o caminho que a minha família tinha traçado para mim ao crescer, que perceber que a sociedade esperava um caminho que eu tinha que percorrer, e desde muito cedo eu sabia que aquele não seria o meu caminho, que eu não seria um homem cis. Claro, criança eu não sabia nem o que era cis, mas hoje, né, aquele homem, pai de família, casado com uma mulher, tendo filhos. E eu, desde muito cedo, eu já percebia que eu era diferente. Então, passar por esses momentos de violência e de elaboração desses medos e vergonhas foi bem difícil. O Raimundo, ele é muito marcado por um trauma que o pai dele sofreu. Eu estou pensando aqui se eu dou spoiler também. Digamos assim, na família há um trauma muito forte, uma morte
de um familiar do Raimundo, porque esse familiar era também homossexual, né? E então isso provoca no pai do Raimundo uma relação com a homossexualidade do filho que é muito violenta. Ele acaba repercutindo a violência que ele viu, mas também mas não de uma maneira muito definível. Eu não diria que o pai do Raimundo não gosta do Raimundo, ele ama o filho, mas ele acha ou acredita que se deixar o filho continuar naquele caminho, né, se deixar o filho ser quem ele é, o filho vai acabar tendo o mesmo destino da morte. Então, isso é muito marcante na vida do Damião, que é o pai do Raimundo, na vida do próprio Raimundo, né? E eu não diria que o Raimundo acaba... Isso aqui é um spoiler, mas eu já falei, então não tem jeito. O Raimundo acaba saindo de casa, mas e descobrir essa história familiar toda foi também muito significativo para ele sair de casa, porque aí já envolve a participação da mãe dele, a Caetana. E a gente sabe que mãe, quando entra em cena, as coisas ganham peso e ganham mais densidade, ganham mais força ainda. E é essa força que rompe os laços familiares do Raimundo, o afasta de casa, e ele carrega assim, esse peso na consciência e no coração muito tempo, por não se aceitar, por não conseguir encontrar o seu lugar no mundo sendo quem ele é. Então ele tem que se esconder, tem que se disfarçar. Nessa trajetória ele encontra uma pessoa que desafia essa vida mais ou menos estável dele, que ele acha estável, mas que o consome também. E esse desafio acaba tirando toda a estabilidade dele, e ele replica a violência. Ele aplica a violência contra um igual que também é diferente, porque esse encontro é com a Suzani, uma travesti. Então todo esse conflito interno do Raimundo explode num conflito, num encontro, num conflito externo muito violento, e só depois disso é que ele começa a enxergar alguma perspectiva de mudança. O Célio falava de diferente, ser diferente, mas acima de tudo imagino que aquilo que possa representar esta obra também é um apelo pelo respeito, não é? É importante que a homossexualidade não seja considerada uma diferença, é uma opção, deve ser respeitada e não deve permitir que aconteçam episódios como aqueles que estão representados aqui na Palavra que Resta. Há também essa importância por esse apelo, por essa desconstrução que é preciso fazer, e que tanto se tem falado nos dias de hoje, e tantos movimentos que existem para que realmente sejamos respeitados da mesma maneira. É importante para isto também. Sim, definitivamente. Esse é um tema que está na história, que perpassa toda a história. Como enxergar o outro, como se colocar no lugar do outro que é diferente, que tem outro corpo, tem outras ideias, o outro que gosta diferente, que ama diferente, e que essas diferentes formas de ser e de estar e de se relacionar
devem ser respeitadas e não devem ser utilizadas como justificativa ou um caminho para violar a dignidade e o respeito dessas pessoas. Estamos numa maratona de leitura, num festival literário. Stênio, acha que ler, escrever, pode ser importante para termos um mundo melhor e mais justo, onde este tipo de preconceitos não possam ajudar a que estas violências e esta falta de respeito pelos outros se possa ir atenuando? Acha que a leitura é importante para esse caminho? Sim, eu acredito nisso. Como leitor de literatura, eu acredito nisso. E como autor também, eu espero que isso aconteça com o meu livro, né? O texto literário, eu acredito, ele tem as suas características permitem esse tipo de leitura, que principalmente uma narrativa, né? Permitem que a gente visite esse mundo ficcional, essas vidas inventadas, viva de alguma maneira com esses personagens de uma forma muito intensa, por causa do texto literário né, de questões como narrador, como manipulação do tempo narrativo, a escolha mesmo das palavras, das imagens. Tudo isso permite uma relação muito, muito íntima do leitor com o texto literário, muito mais do que, por exemplo, do leitor com o texto acadêmico ou um texto jornalístico. Então, eu acredito que essa vivência do texto literário pode fazer que, ao final da leitura, a gente volte o nosso olhar para o mundo que nos rodeia e talvez iniciar ali algum tipo de reflexão ou de transformação. Uma pessoa próxima, um amigo, olhar para um amigo com mais empatia, ou um conhecido, ou um familiar que a gente ouviu histórias, mas que nunca realmente pôde se abrir para a família, e talvez lendo isso haja ali um caminho de interlocução e de comunicação com essa pessoa. Então isso me deixaria muito feliz. Eu já escutei alguns relatos que ilustram esse tipo de leitura e de reflexão, e me deixa muito, muito feliz de perceber que o livro está conseguindo fazer isso. Em Portugal, este ano, assinalamos os 50 anos da liberdade, não é? Que puseram termo a tempos de ditadura, onde não havia liberdade, com certeza, para escrever um livro como o que o Stênio escreveu. Esse é o tema também da nossa maratona de leitura deste ano, resistência e liberdade, e antevendo um pouquinho daquilo que vai acontecer à meia-noite no Monte da Senhora da Confiança, onde à meia-noite 4 convidados nos vão falar da importância da liberdade no ato de criação. O Stênio quer nos falar um pouco disso, de que forma é que o facto de poder expressar-se livremente é importante para si enquanto criador, enquanto escritor. Olha, se não fosse o sentimento de liberdade para escrever, para publicar, eu não estaria realizando esse sonho, e portanto eu acho que um pedaço muito grande de mim estaria faltando. É essa a dimensão que escrever e conversar com as pessoas por meio do meu livro significa para mim. E isso tudo eu devo à possibilidade de escrever o que eu queria, da forma que eu queria, com as palavras que eu queria. Em nenhum momento me senti constrangido por mim mesmo, ou pelas pessoas que leram o livro antes da publicação, ou por alguma pessoa da editora que pudesse ter dito: olha, esse trecho não pode ser publicado, ou essa personagem não pode aparecer desta maneira. Não passei por situação nenhuma dessa.
E se tivesse passado, provavelmente eu teria mudado de caminho, porque isso é algo completamente estranho e alienígena à literatura. A literatura tem que estar, eu acho que a arte, de uma forma geral, tem que estar sempre enraizada na liberdade de se expressar e de se comunicar e de atingir as pessoas. Voltando ao seu livro, e para terminar, antes de darmos a palavra a quem está aqui a ouvir-nos, Stênio, alguma parte do livro que está a se destacar, alguma mensagem que queira deixar, alguma parte tem sido mais importante para si na escrita deste livro? Tem umas partes bem importantes, algumas foram bem difíceis de escrever, como o capítulo em que o Raimundo conversa com a mãe, a sequência daquela morte trágica de que eu falei agora há pouco também foi muito difícil, e é difícil para alguns leitores também, quando se deparam com ela, às vezes interrompem momentaneamente a leitura, porque tem realmente muita força. Mas aí eu vou escolher um trechinho, é logo do começo do livro. Quer ler para nós? Quer ler? Quero, pronto. Maravilha. Estamos numa maratona de leitura, né? Só um instantinho. Será que tem um tempinho? Acho que deve demorar uns 2 minutinhos. Dá para ler? Eu acho que sim. O que é que acham? Pode ser. De 3 a 5. É de 3 a 5? Quem disse 3 a 5? Ah, então pronto, já temos ali a organização nos autorizando para 5 minutos de leitura. É o capítulo só delas. A professora Ana disse que ele conseguiria. Foi se arrumar para a aula. Eram 3 noites na semana na escola do bairro. Raimundo e mais 11. Primeiro dia, caderno, lápis preto e uma borracha branca. Costurou uma camisa nova para se despir de uma vida estranha ao verbo escrito. A carta de Cícero. Meio bendita, meio maldita, inteira mistério. Ficou olhando para ela bem 1 hora, depois que chegou da viagem à casa do interior. O pedaço de papel era um alumbramento e escuridão, o fundo de um poço. Tinha se acostumado a viver com essa pedra amarrada ao calcanhar. Mas agora, de fôlego suficiente apenas para o próprio corpo, ou se afundava com ela, ou partia a corda. Ele chegou na escola ainda de tarde. Onde é a aula do idoso? Uma senhora que varria o pátio indicou o caminho. Na sala, sentou numa cadeira próximo da porta. Podia desistir, sairia devagar, sem ninguém ver, antes de começar a aula. Que invenção, Raimundo! E tu ainda consegue aprender alguma coisa? Quanto mais ler e escrever nesta altura da vida. A gente tem que sonhar baixo, que a mente não alcança, nem o corpo. Se tinha saúde, só a pressão um pouco alta e essa dor nas costas, mas os braços e as pernas obedecendo, estava bom. E a cabeça, sem esquecer também, as pessoas de ontem e de hoje. Mas mesmo depois de velho, parece que a gente não deixa de querer. O bom da vida é teimar. Obrigada, Stênio. Obrigado. Passo então agora a palavra para o nosso público. Alguém quer colocar alguma questão a Stênio? Posso fazer uma pergunta? Olá. Olá. Sente alguma diferença como escritor e falando também em termos dos artistas brasileiros entre o tempo de Bolsonaro e o tempo de Lula? Em termos da liberdade, claro. Sim, com certeza. E eu vou além da persona de artista ou escritor. Eu falo mesmo como pessoa, como gay. O mandato de extrema-direita
foi para a gente assustador. Eu incluo, eu falo da comunidade LGBTQIAPN+, né, como também outras minorias indígenas, e também para outras parcelas da população, pessoas negras, pobres, e foram anos de muito medo. Não estamos completamente livres ainda. Eu acho que a eleição ela trouxe uma mudança de curso muito importante, mas as pessoas no Brasil ainda estão se sentindo talvez muito autorizadas por essas lideranças, né, e pelo que elas pregam para desrespeitar, para agredir, para violentar, para excluir pessoas dessas minorias ou pessoas que são diferentes. Então, há sim já diferenças, né, em termos de liberdade e medo mesmo. Eu estou mais tranquilo, digamos assim, mas infelizmente acho que eu tenho uma posição um pouco pessimista. Não acho que vamos estar livres, realmente livres dessa situação que se instaurou há alguns anos tão cedo. E a própria oposição, em termos ideológicos, políticos, também sente a mesma coisa, ou sentiu a mesma coisa? A minha posição... Não estou a falar só de minorias, estou a pensar também em termos da oposição, em termos políticos, não é? Sim, eu acho que, de uma forma geral, as pessoas que têm um posicionamento político diferente daquele do mandato anterior, estão inclusive trabalhando para resgatar coisas que foram perdidas, como por exemplo o Ministério da Cultura, que foi extinto, mas agora, depois da nova eleição, foi restabelecido. E hoje, há poucas horas, eu estava com o Rui e o presidente da Câmara daqui, estávamos falando numa rádio, e eu falei para eles como eu estava feliz de ver essa ênfase, essa busca para colocar as pessoas em contato com a cultura, né, e levar a cultura para as pessoas e trazer as pessoas para a cultura aqui em Sertã, porque cultura nas suas várias manifestações promove esse enriquecimento cultural, esse acesso ao poder de decisão que muitas vezes não interessa a essas outras pessoas, né? Então, lá no Brasil está havendo sim um movimento de resgate do que foi perdido, mas como eu falei, há ainda um caminho muito longo a se trilhar. Obrigado. Sim, Dona Noémia. Noémia Simões. Só, não é nenhuma pergunta, é só uma informação. Minha avó, mãe de Padre Manuel Antunes, o maior desgosto que ela tinha era não saber ler nem escrever. E dizia, já para lá dos 70, tal e qual como o nosso Raimundo, porque é que nesta terra não há uma escola para os velhos aprenderem? Nossa, Noêmia. Eu não vou chorar, mas eu sinto muito que sua avó não tenha conseguido realizar esse sonho. Minha avó já faleceu há mais de 50 anos. É uma realidade também para muitos brasileiros. E eu não sei se mudou a situação aqui. Hoje já há escola para adultos? Sim. Há? Sim. No Brasil também nós temos, não é muito recente, mas nós temos, a gente chama de EJA,
ou seja, que são centros de educação de jovens e adultos, ou escolas de jovens e adultos, que alfabetizam, né, pessoas que não puderam se alfabetizar na idade correta. E eu sinto muito, de verdade, assim, eu acho que as pessoas que têm esse desejo devem ter a oportunidade de poder realizar, assim como as crianças devem ser alfabetizadas na idade certa, né, para que cada vez mais o número de adultos não alfabetizados seja menor. Obrigado. Compartilhar a história. Sim. Stênio, eu, para contrapor esta tristeza da Dona Noémia, tenho algo para dizer muito bonito da minha família. A minha mãe não sabia ler nem escrever, porque era a filha do meio, foi criada por uma madrinha, porque era muito pobre, eram 3 filhas. E quando se casou, meu pai, que sabia ler, todos os dias lia para a minha mãe. Todos os dias. Anos mais tarde, a minha irmã mais velha faleceu e tinha 2 filhos. E a minha mãe achou que quando a minha sobrinha mais velha entrou na escola, tinha também que aprender a ler. E fez a escola primária com a minha sobrinha. Olha só que bonito. Obrigado também por dividir. É uma história feliz esta. Obrigado. Muito feliz. Infelizmente, muitas pessoas aqui na nossa zona não sabiam ler nem escrever, e principalmente as mulheres, não é? Muitas não iam à escola. Não é uma realidade tão longínqua. Eu não tive nenhum avô que tivesse ido à escola. Portanto, acho que muitas pessoas aqui conhecem realidades semelhantes. Felizmente, temos uns dias diferentes. Acho que também isso é mais lá no Brasil, é mais comum, claro, em áreas, em cidades do interior, né, de um Brasil mais do interior, é mais afastado, zonas rurais, e com certeza a educação demora mais a chegar, ou é mais precária nesses lugares. Também, isso era mais evidente também no interior do país onde estamos, não é? Aqui, há de ser semelhante. Isso. Muito bem. Mais alguma questão que queiram colocar ao Stênio? Algum comentário que queiram deixar? O Stênio está há pouco tempo em Portugal, não é? Quando é que vai a seguir, Stênio? A sua próxima paragem é Aveiro, não é? Sim, eu e o Vitor, que acho que o Vitor está por aqui. Vitor Vidal, que vai estar logo à meia-noite na Senhora da Confiança. Isso. Convido desde já todos a estarem presentes na sessão. Isso, o livro do Vitor ganhou o prêmio Leia de 2023. Ele recebeu o prêmio ontem. E amanhã estaremos em Aveiro. Hoje eu tenho a mesa às 6 horas, né? Não. Às 6 horas é agora, está a acontecer. Gente, é o seguinte. Deixa eu explicar a minha confusão. Não é doidice. É o sol. São quase 7 horas, né? Então, quase 7 horas lá no Brasil já tá de noite, já tá escuro. Então, ver esse sol assim, eu fico... Não me acostumei ainda, então perdão, esse aqui já é o encontro das 6. Então pronto, vamos ao encontro do Vitor à meia-noite, né? Lá no Miratório. Pronto. E amanhã eu e ele seguimos para a feira que está acontecendo em Aveiro. Mais alguma questão? Sim. Eu ainda não li a palavra que resta, mas já fiquei com vontade de mais e queria perceber o que é que podemos esperar a seguir. De outros livros? Eu lancei recentemente no Brasil um livro ilustrado, voltado para um público mais jovem, crianças a partir de 9 anos, mas também pode ser lido por adultos, que chama Bento, Vento, Tempo. É a história de um neto que quer ajudar o avô a recuperar as memórias. Ele descobre que o avô guarda um retrato que está meio apagado, e ele se pergunta se, ao recuperar aquele retrato, o avô poderia recuperar também outras memórias. E assim eles vão numa aventura a uma feira para encontrar alguém que possa recuperar o retrato. E
uma experiência muito nova para mim, mas as ilustrações estão... Não é porque é meu, tá, gente? Mas as ilustrações... Não fui eu que fiz as ilustrações, estão muito, muito bonitas. E eu estou bem feliz com o livro. Em termos de romance, o segundo romance ainda está indefinido. Eu tenho algumas ideias, tenho alguns textos iniciados, mas sem me decidir ainda sobre qual vai ser aquele em que eu vou me dedicar para valer. Eu gostava só se pudesse partilhar como é que foi esta experiência de passar de contos para um romance. Portanto, como é que foi essa experiência para si? Na verdade, as coisas aconteceram meio que simultaneamente, porque os contos eles foram publicados como resultado das oficinas de escrita criativa que eu fiz. A turma se reunia, cada um escrevia um conto e a gente publicava. Então, os livros que contêm meus contos não são só meus, né? A escrita de outros autores. Mas foi durante essas oficinas também que eu desenvolvi o romance. Então não houve assim uma sequência, né? Claro, eu tive aquele primeiro conto que foi publicado e o processo do romance ainda estava bem no começo. Mas depois, quando o romance já estava bem avançado, eu publiquei outros contos também, como também publiquei contos já com o livro publicado. Então, com relação ao processo de escrita, foram coisas paralelas. Agora, em termos de diferença, eu acho o conto muito difícil, não é? Admiro demais os bons contistas, porque assim, acredito, né? É necessário um poder de síntese para colocar muita força ali no que é dito num conto, num espaço textual muito curto. E para contar a história do Raimundo, eu sabia que um conto não resolveria. Além do que, o meu gênero preferido de leituras é o romance. E então isso também influenciou na minha escolha para escrever um romance para a história do Raimundo, e é o que eu quero continuar escrevendo mais. Oi. Quando era pequeno, costumava ler regularmente, ou foi algo que surgiu numa idade mais adulta? Hoje eu leio muito mais do que eu lia quando eu era novo. Eu cresci, morei muito tempo na zona rural, e para um menino esse ambiente é maravilhoso, não falta coisa o que fazer. Então a minha rotina era ir para a escola de manhã. Eu chegava da escola na hora do almoço e aí fazia as tarefas de casa, e depois eu ia brincar, e aí podia brincar de bola, de futebol, de vôlei, de peteca, eu ia tomar banho de tanque, tomar banho de rio, e aí de noite assistir televisão, assistir novela com minha avó e minhas tias. Então, mas eu lia sim, principalmente na escola. Em casa eu não tinha muitos livros literários, mas uma das minhas memórias literárias mais antigas é de um livro da biblioteca de uma tia minha, que foi O Cão dos Baskervilles, uma história de Sherlock Holmes. E eu acho inclusive que foi dessa leitura que surgiu um pouco a minha vontade de escrever, né? E hoje eu percebo que não dá para escrever sem ler, e talvez por isso eu leia mais. Obrigado. Muito obrigada. Stênio, muito obrigada por ter estado connosco. Foi um gosto estarmos aqui à conversa. Espero que possa estar connosco durante a noite, ainda mais alguns momentos amanhã, não é? Meia-noite já vai estar escuro, né? É verdade. Mas antes disso, eu convido todos, antes de irmos embora, para a sessão de abertura oficial da Maratona de Leitura, que vai decorrer às 21h30 no Cine Teatro Tasso. Depois, então, a seguir, ainda passamos um pouco ali pelo Pinguim Café, talvez, para ouvir o Rui Spranger, e depois então seguimos para o Monte da Senhora da Confiança.
Penso que o Ciênio está disponível para autografar alguns livros que possam ter convosco. Obrigada por estarem aqui. Até já. Obrigado, Sofia. Obrigado, pessoal.